O arroz é um dos alimentos mais antigos e essenciais na dieta humana. Sua domesticação remonta a milhares de anos na Ásia, especificamente na região do rio Yangtze, na China. Evidências arqueológicas sugerem que o cultivo do arroz começou por volta de 10.000 a.C. As primeiras formas de cultivo eram provavelmente de arroz selvagem, que evoluiu para as variedades cultivadas conhecidas hoje. A disseminação do arroz pelo mundo ocorreu através de rotas comerciais e de migração. Na Índia, por exemplo, registros antigos mostram a presença do arroz em textos védicos que datam de aproximadamente 1500 a.C. Através do comércio e da colonização, o arroz se espalhou para a Europa, África e eventualmente para as Américas. Cada região desenvolveu suas próprias variedades e técnicas de cultivo, refletindo a importância global do arroz como alimento básico. O arroz pode ser classificado de várias maneiras, mas uma das mais comuns é pela forma do grão. Os principais tipos são o arroz longo, médio e curto. O arroz de grão longo, como o basmati e o jasmine, é conhecido por sua textura solta e leve, ideal para pratos como biryanis e pilafs. O arroz de grão médio, como o arboril, é mais pegajoso e absorve líquidos de forma eficaz, tornando-o perfeito para risotos. Já o arroz de grão curto, como o japonês ou o glutinoso, tem uma textura mais pegajosa, ideal para sushi e sobremesas. Além dessas categorias, o arroz também pode ser branco, integral, parbolizado, entre outros. Cada tipo tem suas aplicações culinárias específicas e oferece diferentes perfis de sabor e textura. O arroz integral é frequentemente considerado uma opção mais saudável do que o arroz branco devido ao seu maior conteúdo de fibras e nutrientes. Ao contrário do arroz branco, que é refinado e perde parte de seus nutrientes durante o processamento, o arroz integral conserva a camada externa do grão, conhecida como farelo, que é rica em fibras. Essa fibra é benéfica para a digestão e pode ajudar a manter níveis saudáveis de colesterol. Além disso, o arroz integral é uma boa fonte de vitaminas do complexo B, como B1 tiamina e B3 niacina, que são essenciais para o metabolismo energético e a função neurológica. Minerais como ferro, magnésio e zinco também estão presentes em quantidades maiores no arroz integral, contribuindo para a saúde óssea e a função imunológica. O cultivo do arroz é uma prática agrícola que envolve várias etapas complexas, começando com o preparo do solo e a escolha da variedade de arroz adequada para o clima e o tipo de solo. O arroz pode ser cultivado em campos inundados, alagados ou em solos secos, dependendo da variedade e das condições locais. Em campos alagados, o arroz é plantado em mudas que são transplantadas quando ainda estão jovens. Em solos secos, o arroz é semeado diretamente. O manejo da água é crucial, pois o arroz precisa de grandes quantidades de água para crescer adequadamente. Técnicas modernas incluem o uso de variedades de arroz resistentes a doenças e técnicas de manejo integrado de pragas para maximizar a produção e reduzir o impacto ambiental. O arroz é um ingrediente fundamental em muitas culinárias ao redor do mundo, refletindo sua versatilidade e importância global. Na Ásia, o arroz é a base da alimentação, usado em pratos como sushi no Japão, curry na Índia e arroz frito na China. Na América Latina, o arroz é frequentemente combinado com feijão para criar uma refeição nutritiva e saborosa. Na culinária mediterrânea, o arroz é usado em pratos como paella na Espanha. Cada cultura tem suas próprias maneiras de preparar e consumir arroz, adaptando-o a ingredientes e sabores locais. Sua capacidade de absorver sabores e se adaptar a diferentes estilos de culinária faz do arroz um alimento universalmente amado. O cultivo de arroz pode ter um impacto significativo no meio ambiente, especialmente em relação ao uso de água e à emissão de gases de efeito estufa. Os campos de arroz inundados liberam metano, um potente gás de efeito estufa, durante a decomposição de matéria orgânica no solo. Além disso, o uso intensivo de água para o cultivo de arroz pode levar ao esgotamento dos recursos hídricos em algumas regiões. No entanto, existem práticas agrícolas sustentáveis, como o cultivo em seco e a gestão eficiente da água, que podem ajudar a mitigar esses impactos. A pesquisa contínua e a implementação de tecnologias mais verdes são essenciais para tornar o cultivo de arroz mais sustentável e reduzir seu impacto ambiental. O arroz é conhecido por ser facilmente digerível e pode ser uma excelente opção para pessoas com problemas digestivos ou que estão se recuperando de doenças. O arroz branco, por exemplo, é frequentemente recomendado como parte de uma dieta de baixa fibra para ajudar a aliviar sintomas de distúrbios gastrointestinais.
O arroz integral, por outro lado, é rico em fibras, o que pode promover uma digestão saudável e prevenir constipação. As fibras presentes no arroz integral ajudam a manter o trânsito intestinal regular e a alimentar as boas bactérias no intestino. Além disso, o arroz é um alimento de baixo índice glicêmico, o que significa que ele tem um impacto menor nos níveis de açúcar no sangue em comparação com alimentos mais refinados. O arroz é uma importante fonte de carboidratos, que são a principal fonte de energia para o corpo. Os carboidratos do arroz são convertidos em glicose, que é usada pelas células para obter energia. O arroz é especialmente útil para atletas e pessoas com alta demanda energética, pois fornece uma liberação constante de energia. O arroz integral, com seu maior teor de fibras e nutrientes, pode oferecer energia de forma mais sustentada, enquanto o arroz branco é digerido mais rapidamente, proporcionando uma rápida fonte de energia. A inclusão do arroz em uma dieta equilibrada pode ajudar a manter níveis de energia adequados e apoiar um desempenho físico e mental ideal. O arroz é frequentemente incluído em várias dietas especiais devido à sua versatilidade e perfil nutricional. Em dietas sem glúten, o arroz é uma alternativa segura para aqueles com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten. Em dietas de controle de peso, o arroz integral pode ser preferido devido ao seu alto teor de fibras que promove a saciedade. Além disso, o arroz é uma opção adequada para dietas vegetarianas e veganas, fornecendo uma boa fonte de proteína vegetal quando combinado com leguminosas. A adaptabilidade do arroz a diferentes necessidades dietéticas faz dele um alimento valioso para uma ampla gama de padrões alimentares. A segurança alimentar é uma consideração importante no cultivo e no consumo de arroz. O arroz pode ser contaminado com arsênico, um elemento tóxico que está presente em níveis mais altos no arroz cultivado em solos que têm altos níveis desse elemento. A exposição prolongada ao arsênico pode ter efeitos adversos à saúde, incluindo riscos aumentados de câncer e problemas de desenvolvimento. Para minimizar os riscos, recomenda-se cozinhar o arroz com bastante água e enxaguá-lo bem antes do preparo. Além disso, a diversificação da dieta e a escolha de variedades de arroz com menor conteúdo de arsênico podem ajudar a reduzir a exposição a esse contaminante. O arroz desempenha um papel vital na economia global, sendo um dos principais produtos agrícolas do mundo. É cultivado em mais de 100 países, e milhões de pessoas dependem do cultivo e da comercialização do arroz para sua subsistência. Os principais produtores de arroz, como China, Índia e Indonésia, têm um impacto significativo no mercado global. Na medicina tradicional de várias culturas, o arroz é utilizado não apenas como alimento, mas também como remédio. Na China e na Índia, por exemplo, o arroz é utilizado para tratar condições digestivas e promover a saúde geral. O arroz em pó pode ser aplicado topicamente para aliviar irritações da pele, e o caldo de arroz é frequentemente utilizado para acalmar o sistema digestivo e hidratar o corpo. Além disso, o arroz fermentado é usado em algumas tradições para preparar alimentos probióticos que podem ajudar a equilibrar a flora intestinal e promover a saúde digestiva. O arroz também tem um lugar significativo na cultura popular e nas tradições de várias sociedades. Em muitas culturas asiáticas, o arroz é associado a celebrações e cerimônias importantes, como casamentos e festivais. Na Tailândia, por exemplo, o arroz é usado em rituais para atrair boa sorte e prosperidade. Em algumas regiões da África, o arroz é um símbolo de fertilidade e é oferecido em rituais de passagem. O arroz também aparece em várias formas de arte e literatura, representando prosperidade, abundância e a conexão com a terra e a cultura local. A tecnologia de processamento de arroz tem avançado significativamente ao longo dos anos, melhorando a eficiência e a qualidade do produto final. As modernas instalações de processamento de arroz utilizam equipamentos sofisticados para limpar, secar, descascar e polir o arroz, garantindo que o produto seja seguro e de alta qualidade. Tecnologias como a classificação por imagem e análise automatizada ajudam a detectar e remover grãos defeituosos, enquanto os sistemas de controle de temperatura e umidade garantem que o arroz seja armazenado adequadamente para evitar a deterioração. Esses avanços tecnológicos têm contribuído para a produção de arroz de alta qualidade e para a melhoria das práticas agrícolas. A sustentabilidade no cultivo de arroz é uma preocupação crescente, dada a pressão sobre os recursos naturais e as mudanças climáticas. Práticas sustentáveis incluem a rotação de culturas, o uso eficiente da água e o manejo integrado de nutrientes e pragas.
A agricultura de precisão, que utiliza tecnologias como sensores e drones, também está sendo implementada para melhorar a eficiência e reduzir o impacto ambiental. Iniciativas como o cultivo de arroz com baixo consumo de água e a promoção de variedades de arroz mais resistentes às condições climáticas extremas estão ajudando a tornar a produção de arroz mais sustentável e a garantir a segurança alimentar para as gerações futuras. O cultivo de arroz tem um impacto significativo na economia local em muitas regiões rurais ao redor do mundo. Pequenos agricultores que cultivam arroz frequentemente dependem dessa atividade para sua renda e sustento. Em países como Vietnã e Bangladesh, o arroz é uma importante fonte de emprego e desenvolvimento econômico. Os mercados locais de arroz também desempenham um papel crucial na economia, ajudando a sustentar as economias rurais e promovendo o comércio local. A produção de arroz pode criar empregos em áreas relacionadas, como processamento, transporte e comercialização, contribuindo para a vitalidade econômica das comunidades envolvidas. O arroz é uma parte fundamental da segurança alimentar global, fornecendo uma base alimentar para mais da metade da população mundial. Em muitas regiões, o arroz é a principal fonte de calorias e nutrientes. No entanto, a dependência do arroz pode criar vulnerabilidades, especialmente em face de desafios como mudanças climáticas, doenças de plantas e flutuações no mercado global. Garantir a segurança alimentar envolve não apenas aumentar a produção de arroz, mas também melhorar as práticas de cultivo, reduzir perdas pós-colheita e promover a diversidade alimentar. Organizações internacionais e governos trabalham juntos para desenvolver estratégias que assegurem um fornecimento estável e sustentável de arroz para atender às necessidades crescentes da população mundial. A ciência e a inovação desempenham papéis cruciais no desenvolvimento de novas variedades de arroz e na melhoria das práticas agrícolas. Pesquisadores estão trabalhando para criar variedades de arroz mais nutritivas, resistentes a doenças e adaptadas às mudanças climáticas. A engenharia genética e a biotecnologia são usadas para desenvolver arroz com melhores características nutricionais e maior resistência a estresses ambientais. Além disso, a pesquisa em práticas de cultivo, como o manejo eficiente da água e a redução de emissões de gases de efeito estufa, está contribuindo para tornar a produção de arroz mais sustentável e eficiente. Essas inovações ajudam a atender às necessidades alimentares globais e a enfrentar os desafios do futuro. O arroz também ocupa um lugar importante na cultura popular e nas tradições de várias sociedades. Em muitas culturas, o arroz é um símbolo de prosperidade e boa sorte. Na China, por exemplo, o arroz é um alimento central em festividades como o Ano Novo Chinês e outras celebrações importantes. Em muitas culturas asiáticas, o arroz é usado em rituais e cerimônias para atrair felicidade e sucesso. Além disso, o arroz aparece em várias formas de arte e literatura, muitas vezes representando a conexão entre o homem e a terra, e celebrando sua importância como um alimento essencial para a sobrevivência e o bem-estar. O futuro do arroz está ligado a várias tendências emergentes e desafios. Com o crescimento da população global e as mudanças climáticas, a demanda por arroz continuará a aumentar, exigindo inovações no cultivo e no processamento. A pesquisa está se concentrando em desenvolver variedades de arroz que sejam mais produtivas e resilientes às condições climáticas adversas. Além disso, há um foco crescente em práticas agrícolas sustentáveis para reduzir o impacto ambiental da produção de arroz. Tecnologias emergentes como a agricultura de precisão e a biotecnologia estão ajudando a transformar o setor. O futuro do arroz dependerá da capacidade de equilibrar a produção eficiente com a sustentabilidade e a segurança alimentar global.